Boa noite. Abram, por gentileza, as Bíblias de vocês, no livro de Judas. Nós iremos continuar nosso estudo nesse livro. Nós vamos ler todo o livro de Judas novamente, para ele ficar bem fixado na mente de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e o irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação do fruto, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo.
Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é bondoso, que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então vamos orar, pedir a Deus que nos dirija enquanto nós estudamos a sua palavra. Santo Deus, nós temos aqui a tua palavra aberta diante de ti, Senhor, e da tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos aquilo que o Senhor tem e quer nos ensinar, Pai, através da tua palavra. Abre os nossos corações, prepara também as nossas mentes para compreendermos a tua vontade, Pai, e para querermos, Senhor, viver de acordo com ela. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra e a viver conforme a tua vontade, para a glória, honra e louvor do teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, nós começamos a estudar a carta de Judas, né, e já tivemos uma pregação, né, nos 4 primeiros versículos dessa carta. Mas antes de nós avançarmos no texto, né, do texto que nós vamos estudar hoje nós vamos ver os versículos 5 ao 16. Né, apesar de termos lido toda a carta, vamos ficar nesses 11 versículos. Certo? Mas antes de nós avançarmos para ele, nós precisamos lembrar, né, até onde nós caminhamos nessa carta, né, até onde o que nós já aprendemos com Judas. Então, até aqui, Judas ele nos mostrou 2 verdades fundamentais que servem como base para tudo aquilo que ele vai ensinar na sua carta, né? Tudo aquilo que ele quer mostrar para os crentes. Então, primeiro ele nos mostrou quem nós somos em Cristo. Ele começou fortalecendo a igreja, né? Dando à igreja uma visão da sua identidade em Cristo. Então ele não começou atacando o erro, mas começou encorajando a igreja. Ele lembrou aos crentes que eles são chamados por Deus, né, que eles são amados pelo Pai e que eles são guardados em Jesus Cristo. Ou seja, antes de entrar em qualquer batalha espiritual ou doutrinária, antes de iniciar essa defesa a qual ele chama os crentes, né, antes de se engajar na defesa da fé, Judas ele estabeleceu a identidade do povo de Deus. Ele quis que eles soubessem com toda certeza quem eles são em Cristo. Nós lutamos pela fé, para defender a fé, não para conquistar a aceitação. Não lutamos para ser aceitos por Deus, mas nós lutamos porque já fomos aceitos por Deus. Certo? Então não defendemos a fé e a verdade para garantir segurança. Nós defendemos porque sabemos que estamos seguros em Cristo. Isso nos encoraja a seguir em frente na luta pela verdade. Então nós não estamos tentando conquistar ou nos tornar algo quando lutamos pela fé, mas essa luta nós estamos engajados nela por causa de quem nós já somos em Jesus Cristo, por causa da nossa identidade que está em Cristo. Né? E ele também nos lembrou que nós dependemos da capacitação de Cristo para essa luta. Ele lembrou que nós precisamos das ferramentas de Deus para lutarmos essa luta. Precisamos de misericórdia, paz e amor, que precisam ser multiplicadas por Deus. Deus precisa multiplicar essas coisas nas nossas vidas, porque essa luta, ela não é uma luta apenas intelectual. A luta pela fé não é uma luta só de quem sabe mais. Antes de tudo, é uma batalha espiritual, é uma luta espiritual. Então não requer somente inteligência, não requer somente boa oratória, não requer somente estudos avançados, mas requer piedade e maturidade espiritual. E aí logo em seguida Judas, ele mostrou a segunda verdade, né? Ele nos revelou quem é o inimigo contra quem nós lutamos. E aí ele explicou à igreja por que a defesa da fé é necessária. Por que nós precisamos nos envolver na defesa da verdade? Nós precisamos porque falsos mestres haviam se infiltrado
na igreja. Eles estavam no meio do povo de Deus. Eles também distorciam a graça de Deus e transformavam ela em libertinagem. Eles distorciam aquilo que Deus fez por nós e transformavam em justificativa para o pecado. E também negavam na prática o senhorio de Cristo. Então, apesar deles professarem Cristo como Senhor das suas vidas, eles viviam como se Cristo realmente não fosse Senhor das suas vidas. Como se Cristo não tivesse autoridade sobre as suas vidas. Então Judas deixou claro que a igreja, ela não vive na neutralidade. Ela não vive em cima do muro. Há uma batalha pela verdade do Evangelho. Há pessoas que corrompem essa verdade. E há uma responsabilidade sobre todos os crentes em Jesus Cristo. Lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a convocação de Judas para os crentes ali do primeiro século. Então até aqui nós aprendemos quem nós somos, contra quem nós lutamos e por que nós precisamos lutar. Mas agora ele vai seguir adiante, ele vai dar mais um passo na sua exortação e no seu ensino a respeito da luta pela defesa da fé. Então ele quer que a igreja ela entenda algo mais profundo, algo que vai dar sobriedade à nossa luta e também vai dar seriedade à nossa vigilância, para que nós fiquemos atentos. Ele vai nos mostrar o que Deus fez e o que Ele ainda faz com aqueles que persistem na rebelião. E aí nos versículos que nós vamos estudar hoje, do 5 ao 16, Judas ele nos leva de volta à história bíblica para mostrar que o padrão ele não mudou. Os falsos mestres do passado são os falsos mestres do tempo de Judas, são os falsos mestres hoje. O padrão é o mesmo. Ele recorda também o exemplo do juízo sobre esses falsos mestres, sobre esses rebeldes. Vai descrever também o caráter deles, e vai revelar o destino que os aguarda. Então, se os primeiros versículos, os 4 primeiros versículos, nos deram identidade e consciência desse conflito que existe e é real, estes versículos agora eles vão nos dar discernimento, discernimento bíblico, histórico, e também temor reverente diante do juízo de Deus. E nós precisamos entender isso porque para defender a fé, nós não precisamos só saber quem nós somos, não precisamos só conhecer o inimigo, mas nós precisamos entender, compreender os desígnios de Deus diante da rebelião. Entender o que o Senhor faz e como Ele lidar com os rebeldes. E é exatamente isso que nós vamos começar a ver a partir do versículo 5. Agora ele vai nos revelar que o que está acontecendo na igreja não é algo inédito, não é algo novo. A heresia, o falso ensino, os falsos mestres, eles têm história. A rebelião contra Deus tem precedentes na história. Não era a primeira vez que aquilo estava acontecendo. E assim como não era a primeira vez que o falso ensino acontecia, também não era a primeira vez que Deus traria juízo contra eles. Então ele começa no versículo 5 dizendo: embora vocês estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, eu quero lembrar-lhes. Então observe que Judas disse que ele quer lembrar aos crentes. Ele defender a fé aqui exige que nós tenhamos uma memória bíblica acurada, que nós lembremos daquilo que o Senhor fez na história e que a palavra de Deus descreve. Uma igreja que não tem essa memória teológica, que não tem essa memória bíblica e essa memória histórica do que a palavra de Deus tem registrado, que não recebe o registro bíblico como advertência do Senhor para que nós possamos fazer diferente naquilo que foi errado e copiar aquilo que foi feito certo, essa igreja ela está vulnerável ao erro. Ela está propícia aos falsos mestres. Então ele começa olhando para o passado, falando o que aconteceu no passado e como lembrar disso nos ajuda a lutar contra o falso ensino e a falsa doutrina. E ele vai citar 3 exemplos históricos
né, que vão ajudar os crentes a pensarem sobre isso. Primeiro ele vai falar sobre como Deus puniu a incredulidade dos israelitas no deserto. Ainda no versículo 5 ele diz: Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Judas, ele começa aqui a nos mostrar, a partir da história, aquilo que ele quer que fique nas nossas mentes, né? Que nós não esqueçamos, que sirva de aviso, de alerta para nós, que nos ajude e nos instrua. Então observe que Judas ele está lembrando ao povo, né? Esse povo aqui de quem ele está falando, ele foi libertado. Eles viram o poder de Deus agir diante dos olhos deles. Eles presenciaram as pragas caindo sobre o Egito. Atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, como diz a palavra. Comeram pão que descia do céu, né? De manhã o Senhor lhe dava o maná, de tarde trazia codornizes com que eles podiam se alimentar. Eles receberam a lei do próprio Deus. Quando o monte ele tremia e tinha fumaça, fogo, trovão, relâmpago. Tudo isso eles viram. E externamente, eles estavam dentro da comunidade da fé. Mas internamente, interiormente, muitos deles não criam. Eles faziam parte, estavam no meio do povo, mas eles não criam, mesmo tendo visto todas essas maravilhas. E aí Judas resume tudo em uma única palavra: incredulidade. Por causa da incredulidade, eles foram destruídos. Todos eles pereceram no deserto. Então eles foram libertos da escravidão, mas eles não confiaram no libertador. Caminharam com o povo de Deus, mas não caminharam em fé diante de Deus. E o resultado foi que eles pereceram no deserto, como nós conhecemos a história. E essa aqui é uma advertência séria, que nós devemos levar a sério. Porque o que está sendo dito aqui é que é possível estar no meio do povo de Deus, é possível frequentar os cultos, é possível ouvir boas pregações, cantar hinos espirituais, servir nas atividades da igreja, e ainda assim não possuir fé verdadeira. Isso é muito triste, irmãos, mas é a realidade. É possível estar no meio do povo de Deus, mas não ter fé verdadeira e acabar sendo destruído com os infiéis. Porque participação exterior, ela não substitui a confiança real em Deus. Não substitui fé real em Deus. Proximidade religiosa, ela não equivale à regeneração espiritual. Não é porque nós estamos aqui juntos que nós fomos regenerados, restaurados espiritualmente. A incredulidade vai ser tratada aqui não apenas como uma fraqueza espiritual. Ela é tratada como uma forma silenciosa e sutil de rebelião contra Deus. Não é que alguém é fraco e não consegue crer como deveria. Não. Deus e Judas tratam aqui a incredulidade como rebelião a Deus. Tanto é que aqueles que não creram, eles foram destruídos no deserto. É por isso que Judas, ele começa aqui, né, para lembrar que na luta pela fé, a nossa luta pela fé, ela não começa denunciando o erro alheio. Ela começa examinando o próprio coração, para vermos se realmente estamos na fé. Ela começa olhando para dentro de nós. Porque se nós não conseguimos definir se nós mesmos cremos, como é que nós vamos reconhecer aqueles que tentam nos enganar? Aqueles que tentam torcer a palavra? Aqueles que tentam pregar um novo evangelho que não está na Escritura? Então começa olhando para dentro de nós, examinando o nosso coração, examinando se realmente nós estamos na fé. E depois ele vai falar sobre os anjos, como Deus puniu os anjos insubordinados, né? Aqueles que não obedeceram a Deus. Então agora ele vai ampliar, né, da esfera e da perspectiva terrena, do deserto, para a esfera celestial. Para mostrar que não importa, seja na terra, seja no céu, Deus, ele pune a rebeldia.
E aí ele diz, e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, preste atenção aqui na ênfase do texto. Eles não guardaram a sua posição, eles rejeitaram os limites que foram estabelecidos por Deus e dado a eles. Eles abandonaram a autoridade sobre a qual eles foram criados. E agora, ironicamente até, eles são guardados. Mas eles são guardados não em segurança, são guardados em custódia para o dia do julgamento. Deus os guardou em algemas para o dia do julgamento. E aqui Judas ele faz até um contraste, né, que leva a gente de volta lá para o início da carta. No versículo 1, nós aprendemos que os crentes eles são guardados em Jesus Cristo. E aqui nós aprendemos que os rebeldes, eles são guardados, mas para o juízo. São guardados em algemas para o juízo. O mesmo Deus que preserva os seus em graça, preserva os ímpios para a prestação de contas e para o juízo. Isso nos ensina algo a respeito da nossa fé, algo a respeito da realidade da criação. Nos ensina que a criação ela não foi feita com autonomia absoluta. Ela não foi feita para ter essa autonomia absoluta que os homens buscam, que os homens querem ter. Toda criatura existe sob a autoridade divina, sob a autoridade de Deus. E rejeitar essa autoridade, seja na terra, seja no céu, conduz inevitavelmente à ruína e à destruição. Então não existe neutralidade diante da soberania de Deus. Ou nós nos submetemos a ela, ou nós nos colocamos contra ela. Isso é uma tolice, porque se colocar contra a soberania de Deus, não diz que você está fora da soberania de Deus. Só diz que você é um rebelde, que se rebelou contra a vontade de Deus. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos à vontade de Deus. Porque nós precisamos continuamente estar lutando ativamente para nós nos submetermos à vontade de Deus. Se pararmos de lutar, nós caímos. Mas basta nós não fazermos nada, basta nós sermos indiferentes, basta deixar a vida seguir o seu ritmo, para nós nos encontrarmos desviados da vontade de Deus. O nosso coração ele é inclinado ao erro, ele é inclinado a se afastar de Deus, é inclinado a tomar outra direção, a fazer como Jonas fez. É para Nínive que eu devo ir, eu vou para o outro lado. Então você não precisa fazer nada para isso. Basta deixar a vida lhe levar. E aí você vai correr para longe da vontade de Deus. Mas para estar sob a vontade de Deus, você precisa se esforçar, você precisa lutar. Isso é difícil, é duro. Mas tem recompensa no final. E depois ele fala sobre Sodoma e Gomorra. Né? Deus também puniu a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então Judas agora ele se volta da incredulidade e da insubordinação para a depravação moral dessas cidades. Né? Ele diz, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Isso aqui é terrível. Não sei se vocês conseguem perceber toda a gravidade do pecado dessas cidades aqui. Mas o pecado que nós estamos falando aqui não é um pecado individual. Não é o pecado de uma pessoa. O que Judas está falando aqui é de uma cultura inteira que é moldada pela imoralidade. Uma sociedade inteira moldada pela imoralidade. Uma sociedade que não apenas tolerava o pecado, mas celebrava, institucionalizava, normalizava o pecado. O pecado era a norma para esse povo aqui. Eles não só praticavam o erro, eles redefiniram o erro como virtude. Muito parecido com o que nós temos vivido hoje na nossa sociedade. Né? Quando aquilo que era errado tem se tornado certo. Né? E o que é certo, segundo a palavra de Deus e a vontade dele, tem sido visto com zombaria, desprezo. Então eles
não só praticavam o erro, eles tinham transformado o erro em virtude. Era assim que vivia a cidade de Sodoma e Gomorra e aquelas cidades ao redor dela. E Judas diz algo muito sério aqui a respeito deles. Diz que eles foram colocados como exemplo. Ou seja, aqui eles não são apenas história. Não é apenas um registro histórico, mas eles são um exemplo. São a advertência permanente do que Deus faz com os rebeldes. Eles se tornaram um marco daquilo que Deus faz com aqueles que decidem viver da forma como eles viviam. Isso nos confronta diretamente hoje, né? Na sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, né? Isso é confrontador a nós. Como é que nós vamos agir ou reagir quando a imoralidade ela deixar de ser exceção e se tornar norma? Então, hoje em dia, a imoralidade ela é comum, né? Em qualquer lugar que você vai, você consegue ver coisas que deveriam estar guardadas para locais pessoais. Então, outdoors, propagandas, tudo. É muito comum a imoralidade. Mas talvez ainda não tenha se tornado a norma. Mas está caminhando para isso. Está caminhando para o errado ser o certo. E aqueles que fazem o que é certo serem punidos por fazer isso. Ou pelo menos serem rejeitados, excluídos, colocados de lado. O que você vai fazer quando isso acontecer? Quando o pecado deixar de ser combatido e passar a ser celebrado. E quando o juízo de Deus deixar de ser improvável e se tornar inevitável. Como é que nós vamos reagir a isso? Será que tudo vai ser normal porque todos acham que é normal? Porque todo mundo pensa igual? Você vai se posicionar a favor da verdade? Você vai dizer claramente aquilo que você acredita? Ou o fato do erro se tornar comum vai mudar as suas convicções? A graça de Deus, meus irmãos, ela é infinita em poder para salvar. Mas ela nunca anula a santidade de Deus. Nunca anula a santidade de Deus. Deus não salva a despeito da sua santidade. A cruz de Cristo, ela nos revela a misericórdia de Deus. Nos revela o quão Deus é misericordioso e quanto Ele nos ama e o que Ele é capaz de fazer para nos salvar. Mas ela também revela o peso real do pecado. Se você parar para pensar e olhar para a cruz, você vai ver o quanto Deus odeia o pecado. Porque lá na cruz Deus não poupou o seu próprio filho. O seu próprio filho que ele tinha comunhão pela eternidade. A quem ele amava. A quem ele tinha um relacionamento de amor por toda a eternidade. Ele não poupou o seu próprio filho quando o nosso pecado estava sobre ele. Antes a palavra de Deus diz que ele o fez pecado e que ele se agradou em moê-lo por causa dos nossos pecados. Isso foi o que o Deus Todo-Poderoso fez com o seu próprio Filho para nos purificar do pecado. Como é que nós podemos achar que Deus vai deixar impunes aqueles que continuamente pecam contra Ele? Aqueles que desprezam a sua graça, que zombam do sacrifício do seu Filho, que não dão atenção às advertências do Senhor, que continuamente o chama ao arrependimento. Como é que você acha que o Deus que colocou o seu Filho na cruz vai lidar com essas pessoas? Como é que nós podemos achar que vamos sair impunes? Então, Judas ele quer que nós vejamos aqui um quadro completo, né? Que nós observemos esse padrão, né, que ele acabou de expor, de como Deus respondeu em juízo contra aqueles que se rebelaram contra ele. Como Deus respondeu em juízo contra a incredulidade, contra a insubordinação, contra a imoralidade. 3 formas de rebelião, 3 contextos diferentes, 3 povos diferentes. Mas o mesmo resultado no final, juízo divino contra eles. E é exatamente aqui que a carta ela volta, ela retorna ao presente, né? Ao presente de Judas, quando ele estava falando, para aquelas pessoas para quem ele estava falando.
Porque o objetivo de Judas não é apenas recontar uma história, né? Ele quer interpretar a realidade da igreja a partir da Escritura. Ele quer olhar para a Escritura, quer ver o que Deus fez, quer ver o que Deus diz na sua palavra e interpretar a realidade que está acontecendo à sua volta, como todos nós deveríamos fazer com a palavra de Deus. Então agora ele vai dizer, os falsos mestres que se infiltraram no povo de Deus seguem exatamente esse mesmo padrão histórico. Eles fazem exatamente igual ao que já foi feito no passado. Isso não é um fenômeno novo. Não deveria ser novidade para o povo de Deus. Não deveria nos deixar admirados. Eles são só a repetição da velha rebelião do homem contra Deus. Eles estão fazendo só aquilo que o homem pecador já é acostumado a fazer. E é isso que nós vamos começar a ver nos versículos seguintes aqui, né? Então, um padrão histórico, ele se repete nos falsos mestres contemporâneos. Os falsos mestres do tempo de Judas e aqueles que nós vemos por aí hoje. E aí Judas organiza a descrição desses falsos mestres aqui em 3 categorias, né? Ele vai falar da conduta deles, do caráter deles e da condenação que virá sobre eles. E eu espero que nós consigamos ver cada um desses aqui hoje. Então ele começa falando sobre o padrão de conduta, como agem esses falsos mestres. Então, depois de mostrar o padrão do juízo de Deus, a incredulidade, a insubordinação, a imoralidade, Judas agora ele volta os olhos para o presente. Ele quer que a igreja enxergue algo com clareza. Os falsos mestres de hoje, eles caminham nos mesmos trilhos dos rebeldes do passado. Eles fazem igual. Nós não temos que nos surpreender, nós temos que olhar para trás, ver a história bíblica, para que nós sabermos como lidar com eles. O padrão não mudou. E aí ele começa descrevendo essa conduta, a conduta deles, como é que eles se portam. Versículo 8 diz que eles são alienados da realidade. Nisso, versículo 8 ele diz, do mesmo modo, também esses, quais sonhadores. Então Judas usa aqui uma expressão forte para sonhadores, que em algumas versões é até traduzido como sonhadores alucinados, porque tem o sentido de sonhos como revelação, ou mais precisamente como visões, como alguém que tem uma visão enquanto sonha. Mas não aqui uma visão no sentido poético ou no sentido profético, mas no sentido de gente que vive numa realidade fabricada, que vive no seu próprio mundo. Eles alegam experiências espirituais, reivindicam revelações especiais, eles afirmam autoridade que vem de visões subjetivas, visões da sua cabeça, mas eles estão desconectados da revelação objetiva de Deus, estão desconectados da Escritura. Aquilo que eles afirmam, as visões, revelações, os sonhos que eles falam, não estão de acordo com a palavra de Deus. Eles não se submetem à palavra. Eles substituem a Escritura por impressão. Eles trocam a verdade revelada por espiritualidade imaginada. Aquilo que vem na cabeça deles. E esse é o primeiro sinal da apostasia. Quando a experiência ela passa a governar a doutrina, ao invés de ser o contrário. Nós deveríamos julgar as nossas experiências a partir da palavra de Deus. Nós deveríamos olhar para o que nós vivemos, as coisas que acontecem, o que nós pensamos, o que nós sentimos, e colocar isso diante da palavra de Deus e julgar as coisas pela palavra de Deus. E não o contrário. Não julgar a palavra de Deus pela experiência, mas é isso que esses falsos mestres faziam. E isso se manifesta ainda hoje. Quando alguém diz, eu sinto que Deus está me dizendo, eu sinto que Deus quer isso, eu sinto que Deus está me levando por esse lugar. Ou então quando você pensa assim, eu sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer assim, mas eu acho que é melhor fazer desse jeito. Eu sei que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer as coisas assim, mas eu acho que desse jeito é melhor. O jeito que eu pensei, o jeito que eu acho, o que eu penso é melhor, vai ter mais lucro. Sempre que nós fazemos isso, sempre que as nossas impressões, os nossos sentimentos, eles não conseguem se sustentar
pela Escritura, nós estamos seguindo os passos desses falsos mestres que Judas está acusando aqui. Espiritualidade sem fundamento bíblico é um terreno fértil para a heresia. É um terreno fértil para o falso ensino, para a falsa doutrina. Então nós temos que olhar para essas coisas com seriedade. Além disso, Judas diz também que eles são imorais. Eles contaminam a carne. Assim como Sodoma e Gomorra, eles são imorais. A falsa doutrina, meus irmãos, ela nunca fica apenas na teoria. Nunca. Ela sempre desemboca na prática. Ela sempre acaba na prática. O que nós cremos acaba moldando como nós vivemos. Então eles não só ensinavam errado, eles viviam errado. A expressão contaminam a carne aqui aponta para a impureza moral deliberada. Eles viviam a imoralidade deliberadamente, sem problema nenhum de consciência. Eles não achavam que estavam errados. Eles acreditavam naquilo que eles faziam e viviam de acordo com aquilo que eles acreditavam. Eles viviam na imoralidade deliberadamente. Quando a graça é distorcida dessa forma, a santidade ela vai ser abandonada. Nós vamos acabar vivendo pelas nossas próprias impressões, por aquilo que nós achamos e pensamos, e vamos abandonar a santidade para a qual a palavra de Deus nos aponta. Então, doutrina errada produz vida errada. E uma vida errada, ela revela uma doutrina errada. Revela que nós temos a doutrina errada, que nós pensamos de forma errada. Não existe ortodoxia verdadeira, teologia correta, conhecimento bíblico verdadeiro, legítimo, que não produza transformação, que não nos empurre para a transformação. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus ela pode mudar os nossos corações. E aquilo que está nos levando para longe da palavra de Deus deve ser rejeitado. Diz também que eles eram espiritualmente arrogantes. Eles rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. E aqui está o coração do problema desses falsos mestres. Eles rejeitam a autoridade. Tanto a autoridade divina, quanto a autoridade apostólica, quanto a autoridade espiritual, quanto a autoridade estabelecida legitimamente na igreja. Eles não suportam ter alguém sobre eles. Eles não suportam estar sob a autoridade. Eles são arrogantes demais para se submeterem a qualquer tipo de autoridade. E aí Judas faz um contraste aqui, no versículo 9. Ele diz, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Eu sei que vocês estão esperando eu explicar como é que explica isso aqui, né? Mas como o intuito da pregação não é o debate, certo? A gente não vai entrar muito nisso. Mas o fato de Judas estar citando aqui, fazendo essa situação, que também falando isso aqui, que também é citado em outro livro, um livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés, não significa que ele está dando autoridade inspirada para esse livro. Né? Não é porque Judas citou o livro, ou talvez nem tenha citado o livro, mas o livro também tenha citado a mesma coisa que Judas citou aqui, que ele está dizendo que esse livro também é inspirado. A palavra de Deus, muitos livros e muitos autores da palavra fazem isso continuamente. Né? Paulo citou poetas que não eram cristãos. Né? A Bíblia tem a citação de vários livros, o livro dos reis da história de Israel, né? O livro do profeta Ido, que são citados na Escritura, mas que não estão na Escritura. Todos esses são citados. Não quer dizer que eles têm autoridade inspirada e é algo novo que nós devemos procurar, ou uma revelação que foi escondida. Não é isso. E a maneira como Judas está fazendo aqui não é necessário nem que ele acredite que essa história é verdade. E nem que as pessoas que ouvem acreditem que é uma história verdadeira. Porque ele está trazendo uma lição. É como se eu dissesse para vocês, olha, a Chapeuzinho Vermelho, porque ela não obedeceu à mãe, ela ia sendo devorada pelo lobo. Vocês sabem que eu não acredito
que a Chapeuzinho Vermelho é real. Vocês também não acreditam que ela é real. Mas ainda assim permanece a lição. Você deve obedecer aos seus pais, deve ouvir o conselho dos seus pais. Então, ele não precisa estar falando necessariamente de algo real, mas ainda assim permanece a lição. Miguel, um ser angelical e poderoso, não ousou falar com arrogância. Pelo contrário, ele apelou para a autoridade do Senhor. Mas esses falsos mestres, eles falam com presunção. Eles opinam sobre o que eles não compreendem. Eles difamam o que está além do seu entendimento. Eles não são humildes o bastante para dizer que não conhecem de alguma coisa, que não entendem sobre alguma coisa. É isso que Judas está querendo ensinar aqui. E aí ele conclui no versículo 10 dizendo: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Então, ignorância combinada com arrogância, meus irmãos, é o combustível da heresia. É o que empurra as pessoas para o falso ensino. Quando alguém rejeita a autoridade bíblica, quando ele zomba da verdade revelada, quando substitui reverência por presunção, nós estamos diante do mesmo espírito que é denunciado aqui por Judas. Então nós precisamos estar atentos a esses sinais. Nós precisamos olhar para nós mesmos, vermos como é que nós estamos agindo, vermos como nós temos sido, se a arrogância está em nós, e observarmos aqueles que se colocam como líderes, como pessoas que estão aptas para ensinar, se eles são arrogantes, como esses falsos mestres eram arrogantes aqui. E além disso tudo, eles praticam uma religião egocêntrica. Então Judas vai falar sobre o egocentrismo desses homens aqui, e aí ele reúne 3 personagens bíblicos para mostrar, para exemplificar, para tornar mais visível para a igreja como esses falsos mestres, eles eram egocêntricos, egoístas. E o primeiro personagem é Caim. Caim representa a religião centrada no homem. Ele diz: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Então aqui são aqueles que oferecem culto, mas oferecem culto nos seus próprios termos, não segundo a revelação de Deus, não segundo o que a Escritura diz, mas segundo os seus próprios termos. E quando Deus rejeita a sua oferta, quando Deus rejeita aquilo que eles estão dando, eles reagem com ira, com inveja, com violência. Eles não se dobram. Então, sempre que alguém define a adoração segundo as suas preferências pessoais, ao invés de obedecer à Escritura, ele está trilhando o mesmo caminho desses falsos mestres. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que nós não podemos ter preferências. Alguns gostam de músicas mais agitadas, outros de músicas mais lentas, Isso é normal. Nós fomos criados de maneira diversa para a glória de Deus. Mas quando você impõe a sua preferência ao outro, ou quando a sua adoração ela é prejudicada por causa da sua preferência, então você está agindo como esses falsos mestres. Você está pegando a religião e colocando você no centro. E todas as coisas elas têm que funcionar como você quer, como você prefere, como você pensa, como você acha que deve ser. E sempre que não são, você fica com raiva, você fica irado, você sai da igreja. O segundo personagem é Balaão. Ele fala de Balaão para dizer como esses falsos mestres eles são gananciosos. Ele diz: movidos por ganância, caíram no erro de Balaão. Vocês conhecem a história de Balaão, Balaão, ele conhecia a verdade, mas ele amava mais o dinheiro. Ele usou a revelação para o benefício próprio. Ele prostituiu o dom por lucro. Ele usou aquilo que Deus deu a ele para obter dinheiro, para obter lucro. E aqui Judas vai revelar algo que é muito atual.
a fé ela pode ser transformada em mercadoria. E, de fato, muitas vezes na história, ela foi transformada em mercadoria. Então, quando o ministério ele se torna negócio, né, quando a mensagem ela é moldada para agradar patrocinadores, para agradar clientes, para trazer pessoas, porque muitas pessoas significa muito dinheiro, quando a verdade ela é ajustada para manter a influência, nós estamos diante do erro de Balaão, estamos diante do erro desses falsos mestres. E onde há ganância, meus irmãos, haverá corrupção espiritual inevitavelmente. Porque a ganância, ela não se preocupa em vender os seus valores e convicções para ter lucro. E o terceiro personagem é Corá. Eles são rebeldes contra a autoridade, né? Foram destruídos na revolta de Corá. Corá se levantou contra a liderança estabelecida por Deus. Isso não era apenas uma disputa administrativa. Corá também era um levita, ele tinha uma função também na casa de Deus. Mas não era só uma questão de opinião como as coisas deveriam funcionar. Não, é uma rebelião contra a ordem divina, uma rebelião contra a autoridade instituída por Deus. Ele rejeitou o governo que Deus havia designado e o resultado disso foi destruição. A terra se abriu para engolir ele. Rejeitar a autoridade espiritual legítima é sintoma de rebelião contra o próprio Deus. Se a autoridade é estabelecida conforme a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, então se rebelar contra ela é ir contra o estabelecimento e a vontade divina. Uma igreja saudável, ela reconhece a autoridade bíblica. Eu não estou falando de autoridade tirânica, que domina, que impõe a sua vontade, que só faz o que você quer, que só usa as pessoas para fazer o que você quer. Eu estou falando de autoridade fundamentada na palavra. Aquela autoridade que é instituída, e é boa, que é instituída para construção e não para destruição. Quando a autoridade da Escritura ela é rejeitada, todo o resto vai cair em seguida. Todo o edifício espiritual ele começa a ruir. Então aqui Judas faz novamente um retrato da conduta desses falsos mestres. Eles vivem de imaginação espiritual, eles contaminam a vida moral, eles desprezam a autoridade, eles centralizam a religião neles mesmos, transformam a fé em lucro e rejeitam a liderança que é estabelecida por Deus. É assim que agem os falsos mestres. Mas nada disso é novo, é o mesmo padrão antigo. É como eles já fizeram antes, como eles já vêm fazendo na história. Agora está reaparecendo na igreja, dentro da igreja, e isso nos prepara para o próximo passo, para o que Judas vai ensinar, para o que ele vai falar a respeito desses falsos mestres. Então ele descreveu o comportamento deles, agora ele vai falar sobre o caráter deles. Porque a conduta, ela revela a natureza. É isso que nós vamos ver nos próximos versículos, a partir do versículo 12. É o padrão do caráter desses falsos mestres. Então depois de expor a maneira como esses homens se conduzem, o que eles fazem, como é o comportamento deles, Judas agora ele vai revelar a natureza interior desses falsos mestres. A natureza deles, como eles são, como é o caráter deles. Porque o comportamento ele é só o sintoma, mas o caráter é a raiz, é de onde saem as ações. Então ele vai usar 6 figuras, que funcionam aqui como um diagnóstico espiritual desses falsos mestres. 6 figuras que vão falar sobre o caráter deles. O primeiro deles é que esses falsos mestres, Judas diz que eles são como rochas submersas. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Então aqui é uma imagem náutica. Eles são como rochas que ficam ocultas bem embaixo da superfície da água. Essas rochas,
elas eram uma das maiores ameaças para as navegações antigas, porque elas não eram visíveis. Você não podia ver ela em cima da água, mas elas destruíam as embarcações, porque elas estavam ali bem próximas da superfície. Então as embarcações eram destruídas por algo que eles não conseguiam ver. Então isso era muito perigoso naquela época. E essa é a ideia central aqui que Judas quer passar. Esses falsos mestres, eles não parecem perigosos. Eles não parecem que são perigosos. Eles estão inseridos na comunhão. Eles participam da vida da igreja. Eles estão junto e no meio de nós. Mas eles são armadilhas invisíveis que causam naufrágio espiritual dos crentes. Irmãos, os perigos mais sérios enfrentados pela igreja raramente vêm de fora da igreja. Não, o que o mundo aí fora pode fazer contra a igreja? Prender os crentes? Já foi feito antes. Proibir os crentes de se reunir? Também já foi feito. Nós, há bem pouco tempo, fomos proibidos de nos reunir, né? Matar os crentes, rejeitar os crentes, tudo isso já foi feito. Tudo que o mundo poderia fazer para tentar destruir a igreja já foi feito ao longo da história da igreja. E nada disso conseguiu destruir a igreja, porque a igreja foi construída por Deus, por Cristo. Na verdade, lá no início, né, no segundo século, quando a igreja era perseguida, um dos pais da igreja disse que o sangue dos mártires era a semente que fazia a igreja crescer. Então, porque quanto mais crentes eram mortos, mais as pessoas criam em Cristo, mais elas vinham à fé. Então, raramente os problemas e os perigos contra a igreja, eles vêm de fora. Os perigos mais sérios contra a igreja, eles vêm de dentro, disfarçado de normalidade. E é por isso que discernimento espiritual é algo necessário. É algo necessário para nós, é necessário para os pastores. Discernimento espiritual não é paranoia, é necessidade pastoral. Vocês precisam orar para que os pastores de vocês consigam reconhecer esses perigos, para que vocês mesmos consigam, para que nós possamos lutar contra eles, para que nós possamos defender a fé dentro da igreja de Cristo. Além disso, esses homens, eles eram pastores de si mesmos. São pastores que apacentam a si mesmos. Então a comparação agora muda para o campo pastoral, né? O pastor bíblico, ele alimenta o rebanho, ele protege o rebanho, ele se sacrifica pelo rebanho. Mas esses homens, eles fazem exatamente o contrário. Eles usam o rebanho para o benefício deles mesmos. O seu ministério é autocentrado. O seu objetivo é a sua própria alimentação, a sua própria satisfação. Eles estão preocupados com eles mesmos e não com o povo. Isso revela a ausência de amor pastoral genuíno. Sempre que a liderança espiritual ela gira em torno de status, de influência, de benefícios pessoais, nós não estamos diante de um pastoreio bíblico, mas de pastores que apacentam a si mesmos, como esses falsos mestres faziam. Nós temos que estar olhando, nós temos que estar vendo aqueles que se dizem aptos para ensinar, para liderar a igreja. Por que eles fazem isso? Qual a motivação? Eles fazem isso por benefício próprio? Eles fazem isso por satisfação própria? Ou eles têm realmente um chamado e um desejo de servir ao povo de Deus? É assim que o pastor bíblico age. Eles também são nuvens sem chuvas, nuvens sem águas impelidas pelos ventos. Agora imaginem, para uma cultura agrícola que a economia, a subsistência estava baseada naquilo que eles plantavam e na necessidade de chuva, nuvens prometiam vida. Chuva significava provisão, significava fertilidade. Em alguns casos significava até sobrevivência. A falta contínua de chuva significava morte para algumas pessoas. Mas essas nuvens aqui, esses falsos mestres, eles são como nuvens que não entregam nada.
Eles criavam expectativa, mas só produziam frustração. As pessoas que esperam neles vão ser frustradas. É assim que são os falsos mestres. Prometem profundidade, prometem poder espiritual, prometem transformação, mas não entregam nada do que prometem. Só dão esperanças vazias para o povo. Só dão expectativas que não são cumpridas para o povo. Irmãos, nem toda eloquência comunica a verdade. E nem toda promessa espiritual produz vida verdadeira. A igreja precisa avaliar, não apenas o discurso, mas os frutos reais que são produzidos a partir de um ministério, a partir de um ensino, a partir do que se está dizendo e ensinando. Nós não podemos nos prender só à eloquência, só à retórica, só a um discurso bonito. Precisa ser mais do que isso. Precisa ter frutos que venham da palavra de Deus. E eles também são árvores sem frutos, né? Árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Essa imagem aqui, ela intensifica a imagem anterior, né? A imagem desse diagnóstico anterior. Não apenas eles são árvores frutíferas, infrutíferas, mas são árvores que, em época de fruto, elas continuam estéreis, continuam sem dar frutos. Isso revela que uma falha essencial. A árvore que deveria dar fruto, que está na época de dar fruto, que tem as condições para dar fruto, mas que não dá o fruto. Além disso, Judas acrescenta que elas são duplamente mortas, indicando aqui que existe uma morte interior, elas são ocas por dentro, e também existe uma inutilidade exterior. Existe vida só aparente, ausência total de vitalidade espiritual. Ou seja, eles não servem nem para eles mesmos e nem para os outros. São duplamente mortas. E por fim, eles são arrancadas pela raiz. E está aqui o problema de por que não podem dar vida, não tem profundidade, não tem utilidade. Porque estão sem conexão com a fonte de vida. Uma árvore que é arrancada pela raiz, ela perdeu a conexão com a terra que dá a vitalidade. Assim são os falsos mestres, eles não têm conexão com aquele que pode dar vida. Por isso eles não servem, nem para eles mesmos, quanto mais para os outros. Então a autenticidade ministerial e espiritual, ela não é medida pela aparência, mas por frutos, fruto visível que transforma e que traz santidade. Onde não há fruto, indica a ausência de vida. Uma árvore que não produz frutos, podendo dar frutos, indica a ausência de vida. Um crente que não dá fruto, podendo dar frutos, tendo sido chamado para dar frutos, indica também a ausência de vida, a ausência de ligação com a fonte de vida. Além disso, eles são como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. Agora, a metáfora aqui, a comparação, ela se torna mais dinâmica. Nessas ondas, elas não produzem beleza, elas produzem sujeira. A sua agitação, ela revela impureza interior. Quando ela se agita, quando ela se mexe, quando elas fazem alguma coisa, quando elas trabalham, o que elas demonstram é pureza interior. Quanto mais se movimentam, mais expõem a sua corrupção. Assim são os falsos mestres. Quanto mais falam, mais mostram a sua impureza. Quanto mais eles fazem, mais eles mostram que eles não têm nada de bom para compartilhar. Os falsos mestres são como essas ondas. Eles espalham as suas falsas doutrinas como ondas bravias do mar, que só causam destruição, que só causam prejuízo. Assim são os falsos mestres que Judas está denunciando aqui. Falsos mestres, meus irmãos, frequentemente eles geram instabilidade, geram conflito, divisões, confusão doutrinária. A sua influência ela não edifica, ela só perturba, só destrói, só divide. Essas pessoas elas não são capazes de servir ao corpo de Cristo de maneira que eles possam ser edificados. Mas porque eles não estão ligados ao corpo, tudo que eles produzem
é destruição, divisão, mal, perturbação. E aí Judas termina dizendo que eles são estrelas errantes, estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. No mundo antigo, as estrelas, elas eram instrumentos de navegação, tanto nos desertos, nas estradas, como também no mar. Elas serviam como sinais que guiavam os viajantes, né? Ofereciam direção confiável, porque elas estavam ali, no mesmo lugar, sempre. E aí as pessoas podiam olhar e seguir na direção em que elas estavam apontando. Mas essas aqui são estrelas errantes. Elas não fornecem orientação. Pelo contrário, elas conduzem ao erro. Porque quem segue elas acaba indo pelo caminho errado. Acaba indo para onde não quer ir e chegando onde não quer chegar. Quem segue essas estrelas se perde. Assim são os falsos mestres. Quem segue aquilo que eles dizem vai se perder. Quem segue o caminho deles vai chegar num caminho de morte, de destruição. Quem ouve o que eles dizem acaba chegando no caminho que leva à destruição. E Judas ele encerra com um veredito: a escuridão eterna está reservada para eles. A escuridão eterna. Eles vão seguir errados até estar no meio de uma escuridão da qual eles não podem mais voltar. E todos aqueles que seguem eles vão seguir pelo mesmo caminho e vão chegar nessa mesma escuridão. Então aqui não tem ambiguidade, não tem suavização retórica, Judas não usa meias palavras. O destino é o juízo definitivo. O destino desses homens e daqueles que os seguem é o juízo definitivo. Isso lembra a igreja que o erro doutrinário, persistente, deliberado, não é algo trivial, não é algo que nós devemos levar na brincadeira, que nós devemos fazer piada com ele. É sério. É sério porque leva à destruição. É sério porque afeta a igreja de Cristo. Não se tratam aqui apenas de pessoas equivocadas, pessoas que cometeram um erro. Não. Aqui ele está falando de pessoas perigosas. Pessoas que são perigosas para a igreja de Cristo. E aí, ele vai deixar a metáfora e agora ele vai falar diretamente do juízo vindouro. Né? Porque onde o caráter ele é corrupto, o juízo é inevitável. Esses homens eles vão ser levados ao juízo final. E aí vai falar do padrão da condenação. Ele diz, foi a respeito deles que também profetizou Enoque. E aí o que nós falamos para o primeiro texto que foi citado por Judas serve para esse também, certo? Então Judas aqui está citando uma tradição antiga, algo que vinha de muito tempo atrás. E o foco da profecia é o seguinte: para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então vocês perceberam que ele usou bastante a palavra ímpio aqui. Ele quer deixar claro que essas pessoas são pessoas ímpias. Vai aparecer repetidamente aqui. Porque esse é o problema fundamental desses falsos mestres. Eles não são servos verdadeiros de Jesus Cristo. Eles são pessoas ímpias que se infiltraram na igreja. Eles são ímpios, incrédulos, que entraram no meio do povo de Deus. Isso, e o versículo 16 vai mostrar onde é que isso se revela neles. Diz, esses tais, eles são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Então, essa é a descrição desses falsos mestres. É a descrição da conduta, a descrição do caráter deles e a descrição do juízo que virá sobre eles.
e sobre todos aqueles que seguem pelo caminho desses falsos mestres. Né? E a igreja de Deus, ela tem que estar atenta, elas têm que estar olhando para aqueles que se julgam capazes de ensinar, de trazer orientação. Tem que ver o que eles falam, se o seu ensino está pautado pela Escritura, está fundamentado naquilo que a Escritura ensina. Se não é só coisa da sua cabeça, da sua imaginação, ou do seu caráter corrompido, que tenta desviar as pessoas, que tenta angariar discípulos para ele mesmo, e não para Jesus Cristo. São assim que são os falsos mestres, eles são murmuradores, estão sempre descontentes, sempre reclamando, sempre falando mal de tudo e de todos. Eles são descontentes, nada é bom para eles, nada está certo para eles. Eles nunca estão contentes. E eles andam segundo as suas paixões. Eles só obedecem e se submetem ao seu próprio coração, às suas próprias paixões, ao seu próprio desejo. Não existe outra autoridade na vida deles. Eles só seguem o seu coração pecaminoso. E é por isso que o juízo está reservado para eles. A boca deles só falam arrogâncias. Eles demonstram quem eles são pelo que eles falam. Nós podemos ver a arrogância saindo dos seus lábios. Eles adulam os outros por motivos interesseiros. Então, se o falso mestre está adulando você, falando bem de você, elogiando você o tempo todo, tenha cuidado, fuja dele, porque ele está interessado em alguma coisa que você tem e não em você mesmo. É assim que são os falsos mestres. Então, irmãos, o padrão da heresia, o padrão do falso ensino, ele não mudou, ele continua. Era assim nos tempos bíblicos no Antigo Testamento, como Judas diz, era assim nos tempos de Judas, é assim nos tempos de hoje. Nós podemos olhar para trás, nós podemos olhar para a Escritura e compreender como os falsos mestres e como o falso ensino ele funciona. Qual o padrão dessas coisas? E nos assegurarmos de não deixarmos que falsos mestres nos enganem e nos conduzam pelo caminho errado. Mas assim como o padrão da heresia não mudou, o padrão do juízo de Deus ele também continua. O juízo de Deus ainda é real e ele ainda traz juízo sobre essas pessoas que tentam perverter a doutrina, que tentam perverter a palavra. Lembrem que a aparência espiritual, ela não substitui santidade. Não é porque alguém parece bom, legal, fala bem, se veste bem, que ele é alguém que pode ajudar você a seguir, crescer e ser edificado em santidade. Nós temos que olhar para a santidade. Nós temos que ver os frutos de santidade que estão sendo produzidos. Defender a fé exige discernimento bíblico. Nós precisamos saber olhar para a Escritura, olhar para a realidade, e interpretar a realidade a partir da palavra de Deus. Esse livro aqui não é um livro de histórias, irmãos. Não é um livro para nós nos entretermos lendo ele. Não é um livro de história da carochinha. Os mais velhos vão lembrar aí da carochinha, né? Não, esse aqui é um livro para nos ensinar a viver da maneira como Deus deseja que nós vivamos. Aqui está a revelação de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser capazes de olhar para esse livro, interpretar o que ele nos diz e aplicar isso nas nossas vidas, na nossa realidade. Nós precisamos ser capazes de definir o erro através da Escritura, de definir o que está certo através da Escritura e não o contrário. Nós não devemos viver e empurrar, forçar a nossa experiência na palavra de Deus. Nós precisamos julgar a nossa experiência através da palavra de Deus. É assim que deve ser. Nós precisamos temer mais a Deus do que os falsos mestres. Nós não podemos deixar que eles digam o que querem, ensinem o que querem, torçam a palavra de Deus, torçam a verdade para ganho próprio, por causa de status,
ficar olhando para isso e achando que é normal, que nós não temos uma responsabilidade com a verdade. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e temos uma responsabilidade com a verdade. Nós precisamos defender a fé que nós professamos, o conjunto de doutrinas em que nós cremos. Nós precisamos ser capazes de fazer isso e não temer esses falsos mestres, mas denunciá-los, fazê-los calar, como Paulo diz a Tito. É preciso fazê-los calar. A defesa da fé ela não é opcional, porque o erro ele não é inofensivo. Ele pode destruir a vida das pessoas. Então Deus preserva os seus, mas Deus também julga os rebeldes. Que nós não sejamos apenas conhecedores da verdade, mas praticantes e defensores dela. Como chamados, amados e guardados que nós somos, nós também precisamos ser firmes quanto à verdade que o Senhor nos entregou. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar, pedir a Deus que nos dê coragem, autoridade e ousadia para defendermos a verdade que Ele nos entregou. Santo Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor graciosamente nos salvou e o Senhor não nos deixou perdidos nesse mundo, Senhor, não nos deixou perdidos e entregues aos nossos próprios pensamentos, aos desejos do nosso coração, à nossa própria vontade, mas o Senhor nos deu a Tua palavra, a Tua revelação que nos instrui a maneira como devemos andar e viver nessa terra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a amarmos essa palavra, a estudarmos essa palavra, Senhor, a termos essa palavra como verdade, como revelação da Tua vontade e daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai, e vivermos fundamentados nela. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá coragem e ousadia para lutarmos pela verdade da Tua palavra, Senhor, para não deixarmos que homens maus, Senhor, homens perigosos, corruptos, Senhor, se infiltrem no nosso meio e desviem aqueles que estão caminhando para a salvação, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. E o Senhor nos dê força e capacidade, Senhor, autoridade do céu, para lutarmos pela fé que, de uma vez por todas, nós confessamos, Pai. Nós te pedimos essas coisas no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, a quem nós louvamos. Amém.